Termina hoje o prazo para que o presidente Lula vete ou sancione a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Em jogo estão 1 milhão de empregos que podem ser afetados caso o presidente vete. E quem explica melhor essa situação para a gente é o Igor Damasceno, direto de Brasília, que está por dentro de tudo. Vamos ver aqui o Igor aqui no nosso telão. Igor, boa noite para você. O presidente já tomou essa decisão? Dante, boa noite a você, ao Alex, a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo uma fonte nossa aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai vetar integralmente o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Essa fonte me explicou que hoje, após uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente teve uma reunião a portas fechadas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E essa fonte disse que essa reunião foi justamente para que Lula dissesse a Haddad que concorda com a mesma linha de pensamento dele. Em outras ocasiões, o ministro chegou a dizer que o projeto de lei é inconstitucional. Ainda de acordo com essa fonte, o motivo desse veto integral é porque o presidente quer evitar o aumento de despesas públicas para cumprir a meta de zerar a dívida pública da União. É que as medidas estipuladas por esse projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional podem gerar um impacto de 18 bilhões de reais nos cofres públicos do governo. E como Lula quer evitar gastar mais, deve vetar integralmente esse projeto de lei. Oficialmente, o anúncio deve ser feito no Diário Oficial da União daqui cerca de 1 hora. E amanhã está prevista uma coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad, justamente para explicar os motivos desse veto integral do governo federal. Só para a gente se situar, o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento livra empresas de 17 setores da economia de pagamentos de alíquotas de 20% do INSS pago aos funcionários dessas empresas. E aí, essas empresas pagam apenas uma alíquota de 1 a 4,5% da receita bruta. Segundo os sindicatos, esse benefício garante a manutenção de empregos. Esse projeto de lei, essa lei, ela já existe desde 2012, mas vai perder a validade no mês que vem. O que foi aprovado no Congresso Nacional é a prorrogação da lei, pelo menos até 2027. Nós conversamos com um economista e ele disse o seguinte: apesar de gerar essa despesa de 18 bilhões de reais, o projeto é importante para garantir 1 milhão de empregos. Vamos ouvir o que disse o economista. Vem se mantendo essa decisão de forma positiva, beneficiando 17 setores. O Congresso, inclusive, aprovou, prorrogando até 2027, está dependendo da sanção presidencial. No entanto, caso não seja sancionado, as implicações serão negativas, não só para o mercado de trabalho, gerando demissão, como também para a economia, gerando inflação. Portanto, é uma decisão difícil, porque o governo necessita arrecadar mais em função do novo arcabouço fiscal, e deve ser sancionado sim, pelo menos por agora, colocando certos limites de vigência dessa decisão em função de uma justiça tributária, porque tem outros setores que não fazem parte dessa medida. A gente fica, então, na expectativa para a publicação no Diário Oficial da União, esse veto integral do presidente Lula. Claro que, depois desse veto, lá no Congresso Nacional, há a previsão dos parlamentares derrubarem esse veto do presidente Lula. E aí, Congresso Nacional e Poder Executivo vão entrar em mais um embate, pelo menos até o fim das atividades legislativas. A gente vai seguir acompanhando. Tá certo, Igor. Certamente os parlamentares não vão querer arcar com esse ônus, né, de assumir uma responsabilidade tão grande de afetar aí 17 setores, afetar 1 milhão de empregos. Né? Ninguém vai querer pegar essa culpa para si, não. Vamos certamente, caso haja esse veto, né, e tenho certeza que as fontes do Igor aí são quentes aí em Brasília, eu acho que o Congresso vai reagir de alguma forma. A gente tinha uma informação de que ele vetaria parcialmente, né? Mas agora o Igor já chega com essa informação de que pode ser integral. Ele está assumindo essa bronca para cima, porque sabe que também tem a questão da arrecadação, as contas públicas não estão nada boas. Eu fico só na dúvida se em 2012 o ministro Haddad tinha esse mesmo pensamento sobre a constitucionalidade da lei. Isso eu fico na dúvida, mas não dá para voltar no tempo para descobrir. Né? Somando, são 9 milhões de empregos até 2027 que podem ser afetados, então é uma
questão muito preocupante e a gente vai ficar de olho nesse assunto com toda certeza. E o Igor já trouxe uma rusga que pode começar mais uma vez entre Congresso e Executivo e a gente fala de uma outra, né? Vamos trazer mais uma. A PEC, que limita os poderes do STF, foi aprovada por 52 senadores no plenário nesta quarta-feira. E olha, as reações estão incendiando Brasília e é de lá que o Igor vai trazer então esse panorama dessa decisão. Bom, no STF a gente sabe que já tem muita gente contrariada. Como é que está a situação do governo aí, hein, Igor? Conta pra gente. Olha só, Rose, o recado do Poder Judiciário ao Poder Legislativo foi o seguinte: eu respeito a sua opinião, mas você precisa respeitar a minha autonomia. Foi basicamente isso que os ministros do STF disseram aos senadores depois da aprovação dessa PEC lá no Senado Federal. É uma crise institucional entre Poder Legislativo e Poder Judiciário, não assumida oficialmente, mas que nos bastidores a gente sabe muito bem que ela existe. Só para a gente recapitular, a proposta de emenda constitucional, ela limita a atuação dos ministros da Suprema Corte. Eles não podem tomar decisões individuais em decretos e atos normativos daqui do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Nos bastidores, o que se fala é que essa é uma resposta do Congresso Nacional ao Poder Judiciário, que, segundo os parlamentares, o Poder Judiciário estaria legislando no lugar do Poder Legislativo. E então há esse limite, essa limitação que foi imposta pelos senadores. Lá no Senado Federal, lá no Supremo Tribunal Federal, o que se fala é que essa PEC faz com que os ministros percam a sua autonomia e o Poder Legislativo acaba atravessando no Poder Judiciário. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes subiu o tom ao fazer críticas à aprovação desse texto. Acompanhe. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. Bom, já o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ele também fez críticas, mas ele teve um tom um pouquinho mais baixo. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. Agora há pouco, em coletiva de imprensa, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse que nenhum poder é intocável. Então, sim, apesar deles dizerem o contrário, há uma crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional. Claro que essa PEC ainda não foi promulgada, ou seja, essa regra aprovada pelos senadores ainda não está valendo. Isso porque o texto vai ser analisado agora na Câmara dos Deputados. Algumas fontes me disseram lá nos corredores da Câmara que a PEC deve ser engavetada. Não que os deputados acreditem que o texto é inconstitucional, mas sim porque tem muito deputado que está na mão dos ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque tem muito caso, muita ação direta de inconstitucionalidade envolvendo deputados que tramitam na Suprema Corte. Então, para poder manter aquele tom político, para não gerar ali algum respingo negativo nesses deputados, a expectativa é que a PEC seja engavetada e os ministros continuam intocáveis. A gente também vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos. A ação do Igor, né, foram 52 votos favoráveis a essa PEC. Aqui do Amazonas teve voto favorável do senador Plínio Valério, né? Senador Omar Aziz e senador Eduardo Braga não votaram, não estavam presentes nessa votação, só para atualizar. Agora que tem gente lá na Câmara dos Deputados preocupada, isso eu não duvido nada, viu? Com certeza. Obrigado, Igor. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho
e vem fazer companhia com a gente aqui.